paz, igreja. Amém. O Senhor está aqui nesse lugar. E é tão bom poder ver a igreja adorando e glorificando a esse Deus maravilhoso. Domingo nós estivemos aqui abrindo o culto e falei a respeito do avivamento na igreja, que o avivamento depende de mim, depende de você. E muitas vezes chegamos aqui preocupados, com a cabeça lá fora, o corpo está aqui, mas a cabeça está em outra dimensão. E isso atrapalha a gente de ser um verdadeiro adorador. E isso atrapalha de que o avivamento chegue até nós. As preocupações, a ansiedade. Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que não é ansiosa, que não tem ninguém aqui ansioso, né? Ninguém aqui é. Ninguém aqui vive preocupado com o dia de amanhã, não é verdade? Pois é. A mensagem de hoje, ela tem como tema, aprendendo a descansar em Deus. A gente muitas vezes fala que descansa, que confia, que vai esperar no Senhor, mas na maioria das vezes a gente não coloca isso em prática. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16. Por favor, fique de pé em reverência à palavra do Senhor que vai ser ministrada. Êxodo 16, versículo 15, 19, 20, 21 e depois o 35. Diz assim: Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo, o calor se derretia. Agora o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Podeis assentar. Aqui nós estamos falando de um povo que vivia numa escravidão. O Senhor levantou um grande homem, Moisés, para que fosse até o Egito. Aliás, para que ele já vivia no Egito, para que resgatasse esse povo da escravidão, tirasse o povo do Egito para a terra prometida. E tiveram que passar pelo deserto. Um povo ingrato, porque durante toda a caminhada que tiveram no deserto, se tornaram um povo murmurador, questionador. Aqui nessas passagens, nessas referências bíblicas que acabamos de ler, fala do maná que o Senhor mandou para o povo. Porque chegou um certo momento, depois que atravessaram o Mar Vermelho, eles ficaram sem ter o que comer. E todas as vezes que passavam por dificuldade, eles corriam para cima de Moisés e começavam a questionar. Você veio, trouxe a gente aqui para morrer aqui? Por que não deixou a gente lá no Egito, sendo escravos e tal? E começavam a murmurar.
E aí o Senhor falou para Moisés que ia mandar o maná para eles, todos os dias. Moisés foi até o povo, falou, olha, o Senhor vai mandar comida para vocês. Pegue cada um aquilo que vocês forem comer nesse dia. Foi essa a ordem. Mas a gente viu no versículo seguinte que o povo não obedeceu. Ou seja, eles pegaram o que comeram naquele dia e guardaram para o outro dia, para o amanhã. O que nós aprendemos com isso? O que a gente pode ver com isso? Não esperaram em Deus, não descansaram em Deus, não confiaram, não obedeceram. Adiantou alguma coisa? A gente viu também, leu, que o que aconteceu com o maná? Se estragou, porque a ordem era para aquele dia. E muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente quer viver o dia de amanhã, hoje. Não podemos. Não existe essa possibilidade de vivermos o amanhã hoje. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou no meu coração e quer falar com você que é necessário, o que é importante para a minha vida e para a sua é viver o hoje, sem se preocupar com o amanhã. E quantos de nós vivemos ansiosos, preocupados com o que vai acontecer com o filho, ou com a casa, com o emprego. E muitas vezes chegamos aqui realmente desanimados com uma carga enorme nas costas, porque não conseguimos se desprender daquilo que pode acontecer. E imaginamos mil coisas. Quantas pessoas estão sofrendo doenças, insônia, não conseguem dormir porque está com alguma preocupação com o amanhã. Talvez esse povo aqui estava preocupado mesmo. Hoje a gente vai comer, mas e amanhã? Como é que vai ser? A palavra de Deus fala que o amanhã, quem que cuida? É Deus. E Ele fala para a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas por que é tão difícil, pastora Anete, a gente colocar em prática isso? Lançar sobre o Senhor a ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada detalhe. Por que é tão difícil colocar em prática? O que é necessário fazer? Primeiramente, a gente obedecer. O povo aqui que estava, no deserto, juntamente com o seu líder Moisés, eles não obedeceram. Muitas perguntas surgiam, através da vida deles. Como que vai ser? O que vai acontecer com a gente? Como que nós vamos suportar? O Senhor lhe supria todas as necessidades. À noite, coluna de fogo, de manhã, nuvem. O Senhor direcionava o tempo todo. Quando o faraó veio atrás deles, o que aconteceu? O Senhor ordenou que Moisés tocasse na água e o mar se abriu, eles atravessaram. E muitos milagres eles presenciaram, mas sempre preocupados com o que poderia acontecer. Precisamos entender que o maná, a provisão, é para hoje. O milagre que Deus está fazendo na sua vida, sim, é para hoje. É para você viver o hoje, é para você aproveitar o hoje, é para você ser agradecido hoje. Amanhã vai acontecer mais milagre, amanhã o Senhor vai prover novamente as nossas necessidades. A palavra de Deus fala o quê? Que Ele faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Mas a gente não coloca em prática isso. O Senhor faz muito mais do que eu penso, do que eu peço. Mas e aí? Na hora da prática, aí é que vem a dificuldade. Colocamos tudo a perder quando nos preocupamos e nos deixamos ser levados pelas preocupações e ansiedades em nossas vidas. A gente coloca a perder, porque o Senhor promete, mas a gente quer tomar direção, a gente quer fazer algo acontecer por nossas forças, pelas nossas vontades, e não é a nossa vontade que tem que prevalecer nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. O povo escolhido de Deus, a igreja do Senhor precisa entender que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas a vontade do Pai. E para que isso aconteça é necessário descansar, para que isso aconteça é necessário viver o hoje.
a provisão de hoje, comer o maná de hoje, porque amanhã Ele vai prover novamente. Amanhã Ele vai prover novamente. Viva o hoje para louvor do nosso Deus. O deserto ali era um lugar de passagem, não era lugar de permanência. Saiba que se você está vivendo em algum deserto, é lugar de passagem. Você só precisa confiar e viver o hoje que Deus está te dando. E descansar no Senhor, porque o amanhã Ele já está cuidando. Olha que maravilha. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos. Muitos que estão lá fora não conseguem entender atitudes daquele que confia, atitudes daqueles que vivem o presente, daqueles que entregam realmente na mão do Senhor as suas vidas e deixa o Senhor agir, que não coloca os pés pelas mãos. Quem já passou ou se encontra no deserto precisa entender que a única maneira de sobreviver é ser totalmente dependente de Deus. Então, se você está passando por um deserto, saiba que a única maneira de você realmente sair dele é depender do Senhor. A sua dependência tem que ser total do Senhor. Total. Não é nas suas forças. Não é no que o mundo fala. Não é numa ação política. Não é numa palavra que venha da terra para te desanimar. Não é num diagnóstico do médico. A sua dependência é totalmente do Senhor. Então, a ansiedade que muitas vezes nos consome e acarreta coisas terríveis em nossas vidas, no nosso físico, tem que ser lançada realmente sobre o Senhor. Todas as vezes que eu me encontro nessa posição, porque nós ficamos ansiosos realmente, não é só um ou dois, nós somos ansiosos, por isso existe a palavra, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Quando todas as vezes eu me pego num momento de ansiedade, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade. Espírito Santo, tira isso de mim. Eu não quero viver numa vida de ansiedade. Eu quero viver o presente de hoje. Eu quero viver o que o Senhor está me dando hoje. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero sempre reconhecer a Tua soberania e saber que quem governa a minha vida, a minha família é o Senhor. E isso é saber colocar nas mãos do Senhor tudo que você tem. O teu coração, a sua esperança, o seu amanhã. Aleluia. Sobre o questionamento do amanhã, o amanhã, o depois do amanhã e depois do amanhã, porque tem pessoas que não só se preocupam com o amanhã, mas se preocupam com o depois e a semana que vem e o mês que vem. Como que eu vou pagar o meu aluguel? Como que vai ser se eu perder meu emprego? Não é assim que funciona? Como que vai ser? E aí vem vários questionamentos, assim como aquele povo que estava lá junto com Moisés. Questionamentos em cima de questionamentos, de como que vai ser, como que será o nosso amanhã. O Senhor, Ele quer total dependência dEle, sim. Então, viva o hoje, porque do teu amanhã, Deus cuida. Eu gostaria que você abrisse no livro de Salmos 37, 5, por favor. Uma palavra muito conhecida, mas que pouco nós usamos. Lemos, falamos para outras pessoas, mas não conseguimos colocar em prática. Salmos 37, 5 que diz, pode ler comigo, igreja? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. De repente você pode estar pensando assim, essa palavra não encaixa em mim. Eu não sou assim. Eu não sou ansiosa, eu não sou ansioso. Eu vi uma pessoa testemunhando, né, foi uma pregação que eu estava ouvindo, e foi uma mulher que estava falando que ela era casada, é casada, tinha 2 filhos e gostaria de engravidar novamente. E aí
começou a se preparar para engravidar, porque o desejo dela era ter o terceiro filho. Passou um mês, ela não engravidou, foi lá na farmácia, comprou o teste, fez o teste negativo. 2 meses, comprou o teste, fez o teste negativo. 3, 4, 5. E ela disse que ela estava tranquila. Aí numa conversa com algumas amigas, as amigas falaram assim: poxa, mas você fala com tanta tranquilidade, né? Que você quer ter outro filho, está esperando realmente em Deus. Ela, eu estou esperando em Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, o momento de Deus. E foi para casa. Quando chegou em casa, ela foi confrontada. O Espírito Santo falou assim: vai lá no seu armário e abre o teu armário. Vários testes de gravidez. Você é ansiosa sim. Você precisa descansar em mim. Você precisa confiar em mim e no meu tempo. Foi uma pancada, né? Porque assim, nós não queremos admitir que somos ansiosos, que estamos preocupados. Eu sou relax. Para mim, tanto faz, tanto fez. Não é. A gente precisa ser confrontado para a gente entender que somos ansiosos, que precisamos descansar, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque tudo Ele vai fazer. Mas por que muitas vezes nós tomamos atitudes erradas? Trilhamos caminhos errados, porque não esperamos a resposta do Senhor. Ou muitas vezes o Senhor fala conosco, usa servo, fala através da palavra, e a gente, não é para mim, essa palavra não encaixa, não é isso que eu estou esperando, porque nós queremos ouvir só aquilo que é bom para a gente, para o nosso ego. E muitas vezes a palavra de confronto, aquela palavra que vem de encontro a nós, que bate, que às vezes até mexe, sacode com a gente não quer que seja para a gente. Fulano de tal poderia estar aqui ouvindo, mas é você que o Senhor escolheu para estar aqui para ouvir. É você que o Senhor está falando: viva o hoje, não se preocupe com o amanhã. O Senhor está cuidando do teu amanhã. Descanse, espera nele. Essa palavra é uma palavra de incentivo, de ânimo para você, que muitas vezes anda cabisbaixo, de cabeça baixa, achando que o Senhor não gosta de você ou que gosta mais do outro, que o Senhor tem preferências, tem filhos prediletos. Você é o escolhido, você é a escolhida, você é amada e amado do Senhor. E riquezas do Senhor, o Pai, Ele é um Pai misericordioso, é para todos. O Senhor deu para todos o maná naquela época. Quando o maná caiu do céu, não foi para alguns, foi para todos que estavam ali, que necessitavam. Então é para mim e para você a palavra do Senhor, o maná que desce do céu, aquilo que vai de encontro aos nossos corações e supre as nossas necessidades, que sacia a nossa sede, a nossa fome de uma forma sobrenatural, que muitas vezes nós não conseguimos entender até o sentimento que nós estamos sentindo, porque vem do alto. É algo extraordinário, porque o Deus que nos move, o Deus que nos ama, o Deus que nos escolheu, o Deus que está aqui hoje, é esse Deus que faz maravilhas no nosso meio. Que milagres, quando acontecem, a gente precisa vir falar assim para que outras vidas sejam edificadas. Mas quantas vezes acontece milagre em nossas vidas, coisas que nós pedimos e a gente esquece de falar ou de agradecer. Quantos livramentos o Senhor dá no dia que Ele te deu para viver, o hoje. Tenha um coração grato. Domingo nós falamos a respeito disso também, de termos o nosso coração totalmente de gratidão ao Senhor. Mas você não está passando o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Você não está com a enfermidade que eu estou, você não está passando a necessidade dentro de casa como eu estou, né? Porque muitas vezes, as pessoas falam: é muito fácil falar, eu quero ver e viver. Mas o verdadeiro servo do Senhor, ele fala, ele vive e as coisas acontecem. Porque o Deus que eu sirvo e que você serve é o mesmo Deus. Aquele Deus que deu a provisão para o povo que estava no deserto.
E que tantos outros milagres aconteceram. Quantos milagres têm acontecido na sua vida? Você já parou para fazer uma retrospectiva? Nós estamos no final do ano, né? De 2023. Você já parou para pensar quantos milagres você recebeu na época da pandemia? Quantos não estão mais aqui? Eu tenho vizinhos que morreram. Eu olho assim para a casa que era do meu vizinho, do lado da minha casa. Às vezes dá um aperto, sabe? Não está mais. E ele era uma pessoa super preocupada com o amanhã, com coisas materiais. E o que adiantou? Então, quantos milagres você viveu nesse tempo de pandemia, agora pós-pandemia, nesses dias que estão sendo muito difíceis, nos dias no qual muitas pessoas estão sendo pegas, servos do Senhor, que não estão suportando as provas, as dificuldades, as provações, o deserto, e estão indo lá para fora, achando que vai melhorar alguma coisa. Queridos, não vai melhorar, porque a nossa vitória só é garantida quando a gente serve ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. O mundo, ele não pode te dar nada, o Senhor, ele pode te dar tudo. O mundo, ele só te empurra, o Senhor, ele quer você lá no alto juntamente com ele. Uma vida plena em Deus, uma vida cheia da presença de Deus. E só pode ter vida plena e cheia da presença de Deus aquele que é fiel, assim como você que está aqui hoje. Só se enche da presença plena de Deus e vive o milagre de Deus aquele que é adorador, que é fiel e tem um coração grato a Deus. Então, nessa noite, entenda uma coisa: Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está tomando conta do teu amanhã. Não se preocupe, não se preocupe, descansa em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele está cuidando do teu amanhã. A preocupação, ela gera ansiedade e acarreta uma série de coisas nas nossas vidas. A ansiedade é uma dor silenciosa. Você sabia que a ansiedade, ela se torna uma dor, e uma dor silenciosa, que quando você vai ver, você está cheia de problemas, cheios de problemas. Deus te deu hoje para viver, então viva o hoje. O coração ansioso fica angustiado. Quando pensamos no amanhã, esquecemos de viver o hoje. Não é verdade? Quando você faz assim, já era, já passou o dia. Você acorda de manhã já preocupado, nem lembra de dar bom dia ao Espírito Santo. Hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que levar meu filho para fazer isso, não sei o que lá, blá, blá. Quando foi ver, cadê o dia? Passou, acabou. E você não conseguiu nem agradecer ao Senhor porque você levantou. Já preocupado com amanhã, como é que vai ser amanhã, blá, porque nós temos vivido dias assim. O relógio parece que está rodando de uma forma que, impressionante, rápido. Como eu já falei, estamos no final de 2023. E se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai ver que tantas coisas já ficaram para trás. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas você deixou de fazer, de viver, porque você estava preocupado. Para descansar é preciso crer. Para crer é preciso confiar. Para confiar é preciso entregar. E para entregar é necessário orar. Amém? Vivemos numa vida acelerada. Teu amanhã ainda não é teu. O seu amanhã, presta atenção, ainda não é teu, é do Senhor. Então Ele está cuidando. Quando chegar amanhã, aí você vai viver o dia. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar toda a igreja para estar aqui na frente, os pastores. Por favor, venha. Não importa se você não é ansioso ou se você é ansioso, mas você hoje vai receber algo do Senhor.
algo especial, porque o Senhor te trouxe aqui para você receber.